Olá a todos! Vamos dar início a uma nova videoaula referente ao curso de Química Geral. Ora, nesta videoaula é objetivo resolvermos exercícios referentes à videoaula número 4, onde abordamos conceitos sobre reações ácido-base e pH. Falámos também de titulações, definimos ácido, definimos base, tudo bem? Portanto, aqui será objetivo resolver exercícios sobre essa temática. E não vou perder mais tempo. Eu ainda não sei se irei dividir este vídeo em dois, dependendo dos exercícios e do tempo que demorar a fazer os exercícios, eu logo verei. A verdade é que vão ser alguns exercícios ainda, tá bom? Mas é uma matéria muito importante e quanto mais exercícios eu resolver, melhor para vocês. Bom, o primeiro exercício. Numa titulação ácido forte, base forte, foram titulados 18 ml, portanto temos aqui o volume 18 ml de NaOH, de concentração, portanto a concentração de NaOH 0,15 molar, em 50 ml de HCl. Mililitros de HCl de concentração desconhecida. E a pergunta é mesmo essa: qual a concentração de HCl, de ácido clorídrico? Bom, o HCl é um ácido forte, o NaOH é uma base forte, vamos começar a habituar-nos a eles, está bom? Eu vou aqui fazer um à parte. Vocês sabem que a concentração molar é o número de moles do soluto sobre o volume da solução. Vamos então a partir daqui. Sabem também que eu tenho mol por litro, que são as unidades da concentração, que são iguais aos moles a dividir pelo litro. Eu estou apenas a escrever agora em termos de unidades. Vejam o que aconteceria se eu passasse este mol a uma unidade mais pequena. O que eu teria de fazer era, ok, eu agora quero ter aqui milimol. Tá bom? Que é uma unidade mais pequena, porque vai ser muitas vezes usual e eu creio que será uma maneira mais fácil de vos explicar nesse caso. Portanto, eu sei o quê? Eu sei que 1000 milimoles são uma mol. Assim como 1000 mililitros é 1 litro, assim como 1000 milímetros é 1 metro, e assim sucessivamente, tá bom? E vejam o que é que acontece ao mol. Simplifica. Só que agora vou multiplicar, e agora pelo seguinte, por 1 litro a dividir por 1000 mililitros. E o que vai acontecer é que o litro vai simplificar, isto era a continuação, e este 1000 simplifica com este 1000. Concluindo, eu chego aqui à concentração, à conclusão que a concentração molar pode ser N sobre V mol por litro, como também pode ser N sobre V milimol por mililitro. Tá bom? E a verdade é, fazer um parênteses geral, e a verdade é que então dará muito jeito. Vejam que eu posso manter a concentração molar, mol por litro, trabalhando com milimoles e trabalhando com um volume de mililitros. Pronto, isto era uma à parte e mais para as titulações eu precisarei de considerar isto. Era só para vocês saberem que é igual. Assim sendo, e neste exercício, para não perder mais tempo, vamos representar a reação química. HCl no estado aquoso mais NaOH também no estado aquoso origina NaCl mais H2O. O NaCl sólido, o H2O líquido. Vejam que neste caso temos uma estequiometria de reação de 1 para 1 face ao ácido com a base, certo? Então o que eu vou ter que fazer é, primeiro, calcular o número de moles do composto onde conheço volume e concentração, que é o NaOH. Pronto. E a partir daqui o que é que eu vou fazer? O número de moles é a concentração vezes o volume e eu até posso fazer já 18 vezes 0,15 para dar 2,7 milimoles, está bom? Senão seria 0,0027. Eram números muito pequeninos.
tá? Mas isto são moles de NaOH. Só que agora, com base na estequiometria, muito importante, com base na estequiometria que está aqui, eu vou transpor para baixo, nós sabemos que 1 milimol de HCl, ou 1 mol, pronto, reage para 1 milimol de NaOH. Portanto, os meus 2,7 milimols de NaOH estão para X, pese embora o X seja de rápido cálculo, de rápida determinação, porque é o mesmo valor. E então chega ao número de mols do HCl com base na estequiometria. A partir daqui, como é dado o volume da HCl, eu chego à concentração. Vejam que agora isto implicará uma concentração da HCl de N sobre V, ou seja, de 2,7 a dividir por 50. E vejam que eu faço esta fórmula sem ter cuidado com as unidades, mas a verdade é que estou a ter muito cuidado. Milimol a dividir por mililitro. Dá molar na mesma. E o resultado final dará 0,054 mol por litro. De quem? Do HCl. Certo? Espero que tenham entendido. Eu acho que não há nada de grande dificuldade neste tipo de contas. No entanto, têm que ser estudadas e têm que ser treinadas. Ninguém nasce ensinado. Não adianta pensarem que sim. Nem adianta deixarem-se ir abaixo. Porque, aquele sabe mais que eu. Parece que entende melhor. E muitas vezes até diz que nunca estuda nada em casa. Cuidado que isso é mentira. Toda a gente tem que estudar. Vejam o exemplo de pessoas famosas em todas as áreas. No futebol, no ensino, em tudo. Podem ter muito talento, mas se não trabalham, não chegam ao topo. E o trabalho para vocês é o estudo. Portanto, vocês podem ser o mais inteligentes que existe. Se não estudarem, nunca conseguirão chegar onde querem. E eu tenho a certeza absoluta que nenhum de vocês quer apenas ficar pelo mínimo. Não, toda a gente gosta de ser bom naquilo que faz e toda a gente gosta de chegar ao topo, entendendo por topo o cumprimento de todos os nossos objetivos. Tá bom? Mas pronto. Essas são outras conversas. Vamos então fazer o exercício número 2. Numa titulação ácido forte, base forte, novamente, foram titulados 20 ml. Portanto, o volume de H2SO4, até posso agora pôr aqui, 20 ml, que é um ácido forte, e a sua concentração são 0,2 molar. Em 100 ml de NaOH. 100 ml. Qual é a concentração do NaOH? Ora, mais um exercício do mesmo género. Mais uma vez eu terei que escrever a reação química. Vocês, se calhar agora estão um bocado aflitos a pensar, espera lá, já há pouco escreveste a reação química, eu preciso saber escrever essa reação química de cor? Pois, sim, precisam. Porque, a não ser que seja dada, mas parte do pressuposto que têm de saber, até porque vejam, um ácido com uma base dá sempre um sal com água. E se vocês tiverem dificuldade, lembrem-se da definição de ácido, liberta gás, certo? A base, neste caso, libertou H, portanto H2O. O restante une-se. E o restante será NaSO4. Aqui é apenas uma questão. Tem que ser Na2, porque isto é um composto, é um sal, tá bom? O estado é sólido e aqui é líquido. Este é o sal. Já como há pouco também tínhamos o sal e esta é a água, como sabem, não é? E a partir daqui, o que importa saber é que eu tenho que pôr um 2 atrás na água e um 2 atrás no NaOH para poder acertar a reação química. É uma questão de depois verificarem. Agora podem contar os elementos e há o mesmo número à esquerda e à direita. Não há grande dificuldade aqui, mas tenham cuidado porque esta reação química parte-se do princípio que tem de ser sabida. Tá bom? Ok, vamos então avançar e vamos fazer o mesmo que fizemos no exercício anterior. Vamos calcular o número de moles. Vejam a estequiometria. Agora, uma mol do ácido ou uma milimol está para 2 da base. Isto é muito importante. Vamos calcular o número de moles do ácido, H2SO4, porque é o composto em que eu conheço mais dados. Eu sei que será a concentração vezes o volume, ou seja, 20
vezes 0,2. Se fosse 20 vezes 2 era 40, com o 0 vai dar 4. Mas 4 o quê? Milimoles, porque eu estou a usar mililitro como molar. Tá? Pronto. E agora, fazer a relação estequiométrica. Olha, mas uma milimol, e eu só uso milimol aqui para ser concordante com as unidades, porque caso contrário poderia dizer mol. Aqui, desde que as unidades sejam iguais nos dois, é válido. Uma milimol do ácido forte está para 2 milimoles da base forte. Bom, então estes 4 milimoles calculados estão para quanto? X, que é 4 vezes 2 a dividir por 1, ou seja, que é 8 milimoles de base. Então eu já estou apto a calcular a concentração da base, que será N a dividir por V, ou seja, 8 a dividir por 100, que dará 0,08 molar. E o resultado está aqui calculado. Pronto, e não carece de grande interpretação, é a concentração da solução básica e pouco mais, está bom? Vamos avançar para uma nova página e vamos avançar também para um novo exercício, ver se não me perco na contagem. Vamos para o exercício número 3. São 21, salvo erro, que eu tenho para resolver convosco, vejam só. Vai ser preciso mesmo muito tempo. Eu, consoante o tempo for avançando, eu decido parar e espero que coincida, caso sejam exercícios trabalhosos, eu acho que sim, espero que coincida com metade dos exercícios, aproximadamente. Talvez 10 neste e 11 no próximo vídeo, qualquer coisa desse género, tá bom? No exercício 3, o objetivo é fazer uma previsão do valor de pH aproximado no ponto de equivalência nas seguintes titulações. Portanto, atenção que o ponto de equivalência é o ponto onde se dá a viragem. Eu tenho uma solução ácida e adiciono-lhe uma básica ou vice-versa. E é o ponto onde se dá a viragem, é onde a solução deixa de ser ácida para passar a básica ou vice-versa. Tá bom? Acaba por ser, mais do que isso, o ponto onde a quantidade química dos dois compostos se iguala. Tá? Então a primeira titulação é, como vocês podem estar à espera, ácido forte, base forte. Ok? E no ácido forte, base forte, pensem no ponto de equivalência, a quantidade química é a mesma. Como são ambos fortes, então eu terei um pH que será de esperar ser 7. Tá bom? E basta-me isto. Portanto, não há grande volta a dar, tá bom? Então isso, se for uma titulação ácido forte, base fraca. E já agora, então isso for a titulação, agora o ácido fraco e a base forte. Então e se agora for os dois fracos? Bom, vou já adiantando aqui serviço. E quando o ácido é forte e a base é fraca, a quantidade, embora seja a mesma, haverá sempre uma tendência para a espécie forte. Portanto, se a forte é o ácido, haverá tendência para que no ponto de equivalência o pH seja ácido. Pouco, mas ácido. Portanto, menor que 7. Quando o ácido é fraco e a base forte, o contrário. Embora haja a mesma quantidade de cada espécie química, como a base é mais forte, haverá predominância da basicidade. Então o pH estará ligeiramente acima de 7. Se forem os dois fracos, eu não sei prever, a não ser após entender as forças relativas de cada composto. Porque quando os dois são fortes, é porque se ionizam completamente. E então eu sei que há igualdade de tratamento em cada. Agora, quando os dois são fracos, é porque se ionizam muito pouco, mas mesmo assim poderá um ionizar-se mais do que o outro, coisa que nos fortes é impossível. Ionizam-se ambos da mesma forma, porque ionizam-se todos. Aqui não. Há de haver um que se ioniza mais do que o outro. Dentro dos fracos, há de haver um ligeiramente mais forte do que o outro. Se for o ácido ligeiramente mais forte, embora seja fraco, o pH é menor que 7. Se for a base, é maior que 7. Portanto, aqui dizemos que o pH é determinado pelas forças
relativas das espécies químicas. Como é que eu vejo isto? Fácil. Querem ver? Se Ka maior que Kb, se a constante de acidez, estamos a falar de dois fracos, portanto os dois terão constantes. Se a constante de acidez for maior que a constante de basicidade, é de esperar no ponto de equivalência pH menor que 7, porque o ácido é mais forte. Tem um Ka maior em relação ao Kb da base. Se o Ka for menor que o Kb, o que acontece é que no ponto de equivalência o pH tenderá a ser maior que 7. Se os Ks, o Ka for igual ao Kb, então o que será de esperar é que o pH seja igual a 7. Certo? Mas isto acaba por depender um bocadinho também da interpretação. Não podemos arranjar aqui uma regra tal como arranjamos para as titulações de cima, tá bom? É mais usual aparecerem exercícios com titulações onde entra pelo menos um forte, mas é assim, se aparecer os dois fracos, não há problema nenhum e temos que saber resolver, tá? Ora, vamos então para o exercício número 4, onde teremos de abrir uma nova página. Eu, para evitar confusões, faço um exercício em cada página. É preferível, senão depois ando aí a escrever mais pequeno e a minha caligrafia já não é propriamente exemplar, e então se eu me vir privado de espaço a coisa pode complicar, tá bom? Para vocês, especialmente. E o meu objetivo é que estes vídeos sejam entendíveis quer na componente áudio, quer na componente visual. E espero consegui-lo. Ora, exercício número 4. Determinem o pH no ponto de equivalência numa titulação entre HCOOH e NH3. Nem de propósito. Cá está uma titulação ácido fraco, base fraca. Mas não se assustem, porque o ácido é o HCOOH e eu sei que é fraco porque é dado o Ka. E a mesma coisa para a base, embora a base seja inqualificável eu não saber, porque é um NH3. Tem que ser conhecida, tá bom? Mais NH3 aquoso. Vejam, a reação vai ocorrer neste sentido, vai formar isto, mais NH4+. Bom, o que eu aqui vou... Pronto, lá está. Tem que saber que sai um H do ácido e entra um H na base. Podem pensar assim. Definição de Laurent-Brownstedt. É ácido. Espécie química ácida é ácida porque liberta H+. Espécie química básica é básica porque capta esses H+. Tá bom? É dado o Ka. Eu não adianta escrever que é do HCOOH porque tem de ser. 1,8 vezes 10 a menos 4. E é dado o Kb do NH3. 1,8 vezes 10 a menos 5. Muita atenção, porque a temperatura é constante, tá bom? Estes valores são dados para determinada temperatura e a temperatura é constante. E nós vamos sempre trabalhar para uma gama de temperaturas considerada normal, de modo a que a escala do pH seja até 14. A escala do pH varia se variarmos a temperatura. Eu posso ter um máximo de 13, posso ter um máximo de 12, posso ter um máximo de 20, depende da temperatura. E não é meu objetivo trabalhar com valores diferentes de temperatura, portanto a temperatura será sempre a mesma. O que acaba por significar que o KW será sempre 10 a menos 14. É uma constante. E lembrem-se que KW é Ka vezes Kb. Está bem? Mas tudo bem. Assim sendo, e posto isto, o que eu aqui posso entender é o seguinte. Eu tenho, e acho que não há grande dificuldade aqui, um ácido e uma base em que há um Ka e um Kb. A titulação aqui feita acaba por ser uma titulação ácido fraco, base fraca. Então, como eu vos disse há pouco, vejam este Ka. Vejam este Kb. É ou não é verdade que este valor é maior que este? Não parece, nestes casos, mas quanto menor o expoente negativo, maior é o número, porque menos zeros tem. E então, a seguir à vírgula. E então eu concluo que o Ka é maior que o Kb.
Logo, no ponto de equivalência, que é o que é pedido, o pH tem que ser inferior a 7. Tá bom? Está feito. Era este o objetivo. Eu sei, vocês podem perguntar, então, mas não era para calcular o valor do pH em concreto? Calma. Face aos dados que nos davam, apenas conseguimos fazer a previsão. Mais à frente, não sei se ainda neste vídeo, se noutro, para não ficar o vídeo muito grande, eu irei fazer exercícios, resolver exercícios em que terei de calcular ao pormenor o valor do pH no ponto de equivalência e aí vão ver que envolve cálculos algo complicados, mas lá está. Acabam depois por sistematizar e vão ver que conseguem perceber, tá bom? Exercício número 5. O exercício número 5, eu vou mesmo arriscar fazê-lo aqui porque há espaço, é um exercício pequeno. O exercício número 5 pede para calcular o pH. Calculem o pH de HCl com concentração 10 a menos 4, ou seja, a concentração da HCl é 10 a menos 4 molar. E então, basicamente, como só me dá um ácido, eu sei que ele se vai dissociar. Como é forte, só uma seta H mais Cl menos. Lembrem-se que pH é menos logaritmo da concentração de H+, não é da concentração do ácido. E o que acontece é que estão-me a dar a concentração do ácido. Então eu primeiro vou fazer a estequiometria em termos molares do ácido face ao H+, como a estequiometria é 1 para 1 em moles, é porque a concentração, o volume é constante, é porque a concentração também será igual. E só depois desta análise é que eu concluo que a concentração de H+, é também 10 a menos 4. Por favor, não caiam no erro de usar a concentração do ácido dentro da fórmula do logaritmo. Já vou ver outros exemplos em que não pode ser assim tão linear. Então isto será menos logaritmo de 10 a menos 4 e isto matematicamente pode ser resolvido. Qualquer expoente de um argumento de uma função logarítmica pode passar para trás a multiplicar. Portanto, eu tenho menos 4 do logaritmo de 10. Ora, qualquer logaritmo de argumento igual à base dá 1. Menos com menos dá mais, o pH vai dar 4. Tá bom? Mas usem a calculadora. Não acredito que nenhum professor vos impossibilite de recorrer à calculadora. Eu não sou a favor da calculadora quando se está a estudar matemática. Agora, quando se está a estudar outra disciplina, física, química, estatística, aí usem a calculadora à vontade. Até porque aí o que interessa é aplicar os conceitos matemáticos noutra disciplina. Vocês não têm que estar ali a provar constantemente que dominam de matemática. Agora, na matemática, vocês têm que mostrar que dominam matemática. E a meu ver, mas isto é uma opinião minha, mostram isso muito melhor sem recorrer à calculadora. Até porque a calculadora molda-vos o raciocínio. Vocês têm que ter e têm que puxar por um raciocínio muito, muito expedito. E isso a calculadora não ajuda, tá bom? Nisso ela não ajuda. Avançando, vamos avançar para o exercício número 6. Eu aqui já não há necessidade, vou abrir mesmo uma nova página. No exercício número 6, eu vou ter o seguinte. Calcula o pH de uma solução preparada por dissolução de 1,22 gramas de HCl em 300 ml de solução. Bom, agora estão-me a dar a massa do HCl, que é 1,22 gramas. Estão-me a dar o volume da solução, que são 200 ml. Isto é 0,2 litros. Porque eu tenho que calcular a concentração molar do ácido antes de avançar. Dão-me também a massa molar do HCl. Lembrem-se que o soluto é HCl e este volume é da solução. Eu abrevio agora porque já passámos essa fase de ter de fazer estes cálculos mais pormenorizados para vocês aprenderem. Ora, temos aqui 36,5 gramas por mol. Desculpem. E então vamos avançar ao cálculo do número de moles do ácido, primeiro. Que será 1,22 a dividir por 36,5. Este valor dará 0,033 moles. Ora, agora a concentração será, portanto, esse número de moles a dividir pelo volume em litros. Daí eu ter já feito a conversão. Repararam? E a concentração dará 0,11 mol por litro. Tomem atenção aos arredondamentos. Quem fizer com outros arredondamentos tem valores ligeiramente diferentes, mas não é grave. Tá? Aqui quase que nem era preciso voltar a fazer, mas eu insisto, porque é importante. Por favor, é mesmo importante.
escrevam a reação química, porque mais uma vez eu acabei de calcular a concentração da HCl e pedem-me o pH, portanto eu tenho que saber a concentração da H+. Isto é a quiometria 1 para 1. Então fico descansado. A concentração da H+, é a mesma, 0,11 moles por litro. E então o pH será menos logaritmo da concentração da H+, 0,11, ou seja, dará cerca de 0,95. Como podem ver, um valor muito elevado. Tá bom? O HCl é um ácido forte, desculpem, daí ser de esperar valores de pH muito baixos, ou seja, uma elevada acidez. No entanto, podem ter valores de pH um bocadinho maiores, uma menor acidez, também dependendo da concentração. Se for uma concentração muito pequenina, o pH também não há de baixar assim tanto, tá bom? Vamos avançar para o exercício número 7, ok? Exercício número 7. Reparem que acabam por ser muitos exercícios repetitivos, mas é para vocês sistematizarem esta ideia de como resolver os exercícios. Eu não tenho problema de repetir 1000 ou 1 milhão de vezes. Desde que vocês tenham sucesso, eu fico feliz, ok? Ora, calculem o pH de uma solução de hidróxido de magnésio, MgOH2, obtida por dissolução de 10 gramas, cá está, massa do MgOH2, 10 gramas, num litro de solução. Boa, o volume é 1 litro, portanto, quando calcular o número de moles, é essa a concentração, porque teria de dividir por 1. Como dados, temos a massa molar do hidróxido de magnésio. Isto era suposto ser 2, está aqui a sair. Ok, 58,3 gramas por mol. E a partir daqui, o que é que eu sei? Bom, sei que posso calcular o número de moles do MgOH2, é a massa a dividir pela massa molar, certo? O número de moles dá 0,172 moles, e então posso calcular a concentração, que será esse valor a dividir por 1 litro, que dá exatamente o mesmo valor como eu tinha dito há pouco. Tendo a concentração do MgOH2 e pedindo-me o pH, eu tenho que saber que o MgOH2 é uma base, tá bom? Tenho que saber isso. Pronto. E ao saber a base, é uma base forte também, mas isso, pronto, tudo bem. Mais do que isso, saber que é base, porque saber que é forte é fácil, não dá um KB, portanto, eu não poderia estar a inventá-lo, nem a ter de o saber de cor. Não dá um valor KB, eu parto do princípio que a base é logo forte. Tal como se não derem KA, o ácido é forte. No entanto, muita atenção, porque temos que escrever a reação química. MgOH2 a originar Mg2+, mais 2OH-. Tudo no estado aquoso, nestes casos, porque temos espécies químicas. E então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o meu ácido, desculpem, a minha base, o meu soluto neste caso, mas que já está em solução, está para, uma mol disso está para 2 moles de OH-. E como é OH-, eu tenho que ir ao POH primeiro, eu estou perante a base. Eu aqui não me importo de aplicar a fórmula, porque eu tenho também algum material, aliás, estes exercícios que eu aqui resolvo, eu tenho fichas para vocês os resolverem, e tenho também um formulário para química. E eu, como lá tenho estas fórmulas, eu não me importo de usar as fórmulas que lá tenho. Pois vocês, se quiserem, peçam-me que eu posso vos facultar esse material, tá bom? É da minha autoria, portanto não tenho quaisquer problemas com direitos de autor. Aqui, eu sei que o número de moles, isto tem que ser feito sob a forma de número de moles, mas não há problema. Eu sei então que eu posso já abreviar. Uma mol da base está para 2 moles do OH-, 0,172 moles estará para X, em que o X será 0,172 vezes 2 a dividir por 1. Tá bom? 0,172 vezes 2 dá 0,344 ou só 0,34 moles. Portanto, a concentração do OH-, agora relacionando com o volume, como é 1 litro, não há problema, é 0,34
mol por litro ou molar. E esta é a concentração do OH-. Então vá, qual é a fórmula para uma base forte? Pode ser o pOH primeiro e o pH depois, ou pode ser diretamente pH igual a 14, seria menos pOH, mas como o pOH é menos logaritmo, posso pôr já mais logaritmo da concentração do OH-. E assim fica sistematizado e não tem que enganar. Vejam então que o resultado será 14 mais logaritmo de 0,34 e o valor do pH desta base dá sensivelmente 13,53. Vejam quão forte é, o máximo é 14, tá bom? E terminamos assim o exercício número 7, certo? Portanto, eu vou agora para o exercício número 8. De uma nova página. Espero que estejam a entender. O pH não tem unidades, vem de uma escala logarítmica. Normalmente, os valores que derivam de escalas logarítmicas ou de trigonométricas vêm sem unidades. Ora, exercício 8. E vamos calcular o pH de uma solução de NaOH de concentração 0,02 molar. Portanto, a concentração de NaOH é 0,02 molar. O NaOH dissocia-se em Na+, mais OH-. Aquoso é, desculpem, aquoso é o estado físico de todos os intervenientes. E a partir daqui eu sei que a estequiometria é 1 para 1. Logo, a concentração do OH- é igual. Vejam, eu podia ser mais expedito neste caso e abreviar, mas eu tenho medo que vocês se esqueçam disto. Porque muita gente até entende, mas depois esquece e usa muitas vezes este valor da concentração. E o pior é que às vezes acerta. Porque neste caso tinha acertado. E eu acho que devia haver aqui um desconto por parte do professor a quem não faz esta parte, porque isto é importante. Isto mostra que sabem aquilo que estão a fazer. Pese embora depois a aplicação da fórmula, não é? Que acaba por ser até mais celery, se calhar podiam fazer o pOH primeiro, o pH depois, mas isso também não é grave, tá bom? 0,02. Portanto, o resultado final deste pH são 12,31. Tá? Eu tenho estes exercícios já resolvidos. É mais prático do que estar a ir à calculadora, como em alguns vídeos, principalmente de estatística, eu costumo aqui fazer. Perde-se mais tempo. De qualquer das formas, se detectarem problemas nos cálculos, digam, por favor. Até porque isto vem de uma sebenta minha também, que eu faculto aos meus alunos anualmente. E até ver, nunca ninguém detectou erros, mas se acontecer, por favor digam, porque não só terei de corrigir aqui no vídeo, como terei de corrigir na sebenta, que é muito importante, porque é muito difícil fazer muitos exercícios, resolvê-los e não ter erros nenhum. É impressionante. Eu quando era aluno criticava, o professor enganou-se aqui, mas agora dou valor, porque é muito difícil mesmo. É um bocado complicado. Bom, vamos avançar para o exercício número 9. E o exercício número 9 eu vou fazê-lo aqui. Eu creio que há espaço. O exercício número 9 pede na mesma para calcular pH. Pede para calcular o pH de uma solução aquosa de ácido acético 10 elevado a menos 3 molar. Portanto, a concentração de ácido acético CH3COOH é 10 a menos 3 molar. O ácido acético é fraco e mesmo que vocês não soubessem, era dado o Ka. 1,8 vezes 10 a menos 5. E assim sendo, eu vou representar aqui a reação CH3COOH aquoso, dupla seta, porque ele é fraco, CH3CO- aquoso, mais H aquoso. E vejam que rapidamente eu concluo que a estequiometria do ácido para o seu próton libertado é 1 para 1. Logo, a concentração do H+, é também 10 a menos 3 molar. O cálculo do pH é que difere um pouco. E eu não vou fazer aqui a evolução do equilíbrio químico. Eu podia, mas então aí os exercícios demorariam mais tempo ainda. E as fórmulas são dadas para vocês poderem usá-las. Portanto, eu creio que não haja dificuldades. De qualquer das formas, aconselho verem a aula número 4, a videoaula teórica, pois aí eu ensino a fazer a dedução, tá bom? Pronto, o pH é menos logaritmo, só que agora será menos logaritmo de quê? Pois, menos logaritmo da raiz quadrada da concentração vezes
o Ka. Qual é a concentração aqui? Bom, a concentração aqui, eu fiz isto com base na estequiometria e foi 1 para 1, mas agora a concentração eu venho sempre aqui remeter a concentração da espécie química. Isto tem a ver com a dedução. Vão consultar, por favor, a videoaula teórica e vão perceber, tá bom? Caso contrário, tornar-se ainda mais moroso este vídeo. 10 a menos 3 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5 dentro da raiz quadrada dentro do logaritmo. E o resultado deste valor dará 3,88 de pH. Está feito. Ok? Não há mais nada a saber sobre este exercício. Vamos então para o exercício número 10. E então, aí sim precisarei de uma nova página. E no exercício número 10, eu tenho o seguinte. Calculem o pH, mais uma vez, de uma solução aquosa de amoníaco de concentração 0,05 molar. Portanto, concentração de amoníaco de NH3 é 0,05 molar. O Kb é dado, lá está, é uma base fraca, 1,8 vezes 10 a menos 5. Aqui até é bom. Eu não sei se é um ácido, se é uma base. Vocês têm que começar a saber. Mas com a prática vão aprender. Mas tenho dúvidas. Se é Kb, é porque é base, porque é constante basicidade. Cuidado, porque pode complicar numa coisa. E eu aproveito para vos dar a noção desta rasteira. Nem me recordo se nos exercícios que vêm agora aí à frente, se existe ou não existe, neste caso, essa rasteira. Deixem-me somar a água para ser mais fácil fazer esta. Ok? H2O mais NH3 dá NH4 mais OH-. Com a água ajuda a libertar também o OH-. Vejam que esta estequiometria é de 1 para 1, sem problema. A questão que eu aqui queria dizer é, este composto, visto que se trata de uma base fraca, este é o ácido conjugado. E atenção que este ácido tem Ka, que é o Kw sobre o Kb da base. E agora eu vou dizer uma coisa, que é, podem dar-vos um Ka, mas ter do ácido conjugado e vocês continuarem a estar a trabalhar com uma base. Portanto, por favor, tenham atenção. Por isso é que normalmente quando o Kb é dado também o nome da espécie química a que o associam. Eu aqui não ando a fazer isso porque eu não vos estou a complicar ainda a vida, não vos estou a dar exercícios com muitas rasteiras. Mas tenham muita atenção com isto, está bem? Neste caso, é base fraca, portanto o pH será 14 mais o logaritmo da raiz quadrada da concentração da base vezes o Kb. E a partir daqui, 14 mais o logaritmo de 0,05 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5 dentro da raiz. Ora, quanto é que é o resultado final? O resultado final são 10,98. Nem podia ser abaixo de 7. Estamos a falar de uma base, está bem? Não está muito mais próximo de 14 porque é uma base considerada fraca. Não é considerada forte. Não há assim um limite que se possa dizer, olha, a partir daqui é forte, até aqui é fraco. Mas acho que há uma determinada sensibilidade para perceber esse valor. Vamos avançar. Eu penso que este exercício ficou. Íamos avançar para o exercício número 11. E o exercício número 11 é melhor. Uma nova página. Aqui é novamente cálculo de pHs. Vejam como é importante saber calcular pHs. Quantidade de exercícios que eu vos estou aqui a fornecer. Calcular o pH de uma solução de formato de sódio de concentração 0,1 molar. Ora, e o formato de sódio não é mais do que este composto aqui. NaHCOO. E este composto dissocia-se em Na+, mais HCOO-. Por sua vez, o HCOO-, se eu lhe adicionar um H+, vai dar HCOOH, que é o ácido. Já viram? Fraco. Claro está. Então este aqui o que é que será? Base conjugada. Tá bom? Aí dá para perceber, porque recebe um H+. Então, vejam que era-me dado Ka
do HCOOH, que é 1,8 vezes 10 a menos 4. Só que estão-me a pedir o valor do pH de uma espécie química que é a sua base conjugada. Simples. Deixem-me só apontar aqui a concentração da espécie química, é 0,1 molar. Concentração de HCO-, que vejam é a mesma que concentração de NaHCO, porque a estequiometria é 1 para 1. Primeiro tive que fazer isto, então posso afirmar que é também 0,1 molar. E agora é assim, eu não posso aplicar já diretamente a fórmula porque falta meter o Kb. Mas eu sei que Kw é o produto dos Ks de conjugados. Ácido e base conjugado ou vice-versa. Portanto, se eu quero o Kb, eu faço Kw sobre Ka. O Kw é 10 a menos 14. Já vos avisei que não vou fazer variar a temperatura, portanto, nos exercícios que resolvermos aqui, teremos sempre um Kw igual a 10 elevado a menos 14. O Ka é aquele que for dado. Portanto, neste caso, 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. E verificamos que o meu Kb do HCO ou menos dá 0,55 vezes 10 elevado a menos 10. E a partir daqui estou então apto a fazer o seguinte, a fazer pH igual, é base fraca, portanto 14 mais logaritmo da raiz quadrada da concentração que é 0,1 vezes o 0,55 vezes 10 a menos 10. Fecho a raiz, fecho o parênteses e o valor do pH será 7,88. Tá bom? Este era o exercício número 11 que eu tinha para resolver convosco. Agora, vamos ao exercício número 12, só que o exercício número 12 já começa a complicar. Aqui começamos a resolver exercícios de titulações. Tá bom? Acaba por ser um pouco mais complicado porque não é assim tão complicado, mas carece de uma receita, entre aspas, de resolução. De qualquer das formas, vão ver que não é nada do outro mundo e então vamos avançar já para a sua resolução, exercício número 12. Eu podia fazer a pausa do vídeo aqui, mas eu creio que os exercícios que faltam agora ainda são muito demorados e, embora ficasse mais ou menos a meio do número de exercícios, não ficava do tempo. Tá bom? Portanto, eu até à 1 hora vou resolver exercícios e depois logo vejo onde fico, porque claramente que para o vídeo não ficar muito extenso eu terei que fazer 2, tá bom? Vamos então ao exercício número 12. Titularam 60 ml de ácido clorídrico de concentração 0,15 molar. Portanto, muito rapidamente, concentração de ácido clorídrico 0,15 molar e o volume titulado 60 ml. Mais uma vez, interessa-me aqui trabalhar com a questão das milimoles. Pronto. Com hidróxido de sódio de concentração 0,24 molar. Hidróxido de sódio 0,24 molar. Atenção que quem estava no recipiente, o titulado é o HCl, aqui está o suporte universal, aqui está a garra e aqui está a bureta. Quem está na bureta é o NaOH. Portanto, se me perguntarem qual é o titulante e qual é o titulado, fácil. O titulado é sempre aquele em que é dado o volume, porque ele está num recipiente e eu tenho que saber o volume. O titulante, como é aquele que vai sendo adicionado progressivamente? Não me é dado um volume. No máximo dava-me o volume da bureta. Normalmente é uma bureta graduada a 25 ml. Mas, quer dizer, não faz sentido, até porque o objetivo é ir adicionando aos poucos para descobrir o ponto de equivalência, não é? Temos lá o indicador colocado, aquilo muda de cor. Aliás, já falámos disso na videoaula teórica. Caso tenham dúvidas, vejam outra vez, não tem problema nenhum. Pronto, está esclarecido quem é o titulante e quem é o titulado. E então o exercício não pede mais do que para calcularmos valores de pH durante a titulação, em vários momentos. Por exemplo, a linha A pede logo o pH antes da adição da base. Ora, mais uma vez, pH antes da adição da base é porque é a base que está a ser adicionada. Portanto, é porque é a base o titulante. Acho que não há essa dúvida. Pronto, antes de adicionar a base eu só tenho o ácido. O ácido é forte. A sua concentração é 0,15. Vejam aqui que o HCl dissocia-se em H+, mais Cl-, 1 para 1, tudo bem. Então,
A concentração do H+, é exatamente a mesma, 0,15 molar, e então o pH será menos logaritmo de 0,15. Ou seja, o valor do pH será 0,82. E se eu tivesse aqui um gráfico daqueles, isto não é pedido no exercício, nem vou matar muito a cabeça, é só para vocês ficarem esclarecidos, volume e pH, eu iria começar aqui, no pH. E agora seria de esperar que acontecesse isto. Tá bom? E como é perante uma base forte também, é de esperar que o valor do pH aqui seja 7. Agora, resta saber quanto volume é que há a adicionar para que se atinja o ponto de equivalência. E com este valor logo ao início, com os valores que iríamos calcular, conseguíamos representar esta curva. Tá bom? Não é esse o objetivo, isto foi só para tentar enquadrar na prática o exercício. A linha B. Depois da adição de 15 ml da base, isto é, qual o valor do pH depois da adição de 15 ml da base? E a partir daqui eu quero que façamos todos uma receita, que é, vamos avaliar o número de milimoles do ácido que estava no início, de HCl no início. Bom, e o número de milimoles obtém-se, já sabem como, concentração vezes volume, concentração molar, volume em mililitros, tá? Então, a concentração do ácido é 0,15 vezes o seu volume é 60. E isto dá 9 milimoles. Então, e o número de milimoles de base adicionada? Bom, agora aqui eu tenho que saber que a concentração são 0,24, não é? 0,24 vezes o volume adicionado, na linha pedem-me 15 ml, vezes 15. E eu tenho 3,6. Bom, eu tenho que saber o número de milimoles neutralizados, mas agora eu vou ter de parar para fazer aqui a reação química do HCl mais o NaOH. Vejam que o que vai acontecer é que eu vou formar NaCl mais H2O. É uma mol de ácido que neutraliza uma mol de base. Neutralizam-se um a um. Tá bom? Portanto, eu sei que vou ter neutralizados 3,6 milimoles de base, que é o limitante. Portanto, também terei menos 3,6 milimoles de ácido. Aliás, eu posso concluir que o número de milimoles neutralizados são 3,6. Só que aqui não é matemática, é química, ou seja, são 3,6 de base com ácido. É aquela questão, eu tenho estes todos de ácido, tenho estes todos de base, até tenho mais ácido, pronto. Neutralizam-se 2, eu dizer que se neutralizam 2 é dizer que estes 2 de cada lado neutralizaram. Na verdade são 4, mas isso era matematicamente. Na química não é assim. Isto é que é um trião para 1, são 3,6 para cada. Portanto, acho que já perceberam que sobrou número de milimoles em excesso. E entre parênteses vou pôr o que é que sobrou. O que é que sobrou? Claramente o ácido HCl. E quanto foi? 9 menos o que reagiu. Isto dá 5,4. Está bem? A partir daqui, e lá está, agora a página não chegou, eu vou ter que abrir uma nova, mas não se percam no que aqui estamos a fazer. E vejam então, deixem-me só fazer assim para poder recorrer aqui atrás se precisar. Então eu sei que foram 5,4 milimoles. Logo, há agora a necessidade de calcular uma nova concentração. Que será para o HCl, porque foi o que sobrou, e será 5,4, os milimoles que sobraram, a dividir pelo total dos volumes, pelo volume que havia, mais o volume adicionado de base. Isto é muito importante. Então eu tenho 5,4 a dividir por 75. E 5,4 a dividir por 75 dá 0,072 molar de HCl. Mais uma vez o HCl dissocia-se em H+, mais Cl-, 1 para 1. Portanto, a concentração de H+, é exatamente a mesma, 0,072 molar.
Logo, o valor do pH será menos logaritmo, como é um ácido forte, de 0,072, que dará 1,14. Ou seja, vejam que face aos 0,82 da linha A, agora deu 1,14. Aumentou. E aumentou porquê? Porque eu lhe adicionei base. E o valor do pH aumentou, o valor da acidez diminuiu. Tá bom? A linha C complica agora muito. Neste caso, não tanto, porque se trata de uma titulação que é ácido forte, base forte. Mas vão ver que quando uma delas for fraca, ou as duas, poderá complicar. Neste caso, a linha C pede o pH no ponto de equivalência. Portanto, no ponto de equivalência, o pH é 7. Porque temos titulação ácido forte, base forte. E basta isto para justificarem. Tá bom? pH 7. Última linha. Após a adição de um excesso de 4 ml de base relativamente ao ponto de equivalência, calcula novamente o pH. Ora, já sabem que vai ser outra vez aquela receita toda, portanto eu vou ter de fazer uma nova página para não vos baralhar, porque eu já sei que aquela não chegava. Vejam, linha D, e vejam o seguinte. Eu quero mais 4 ml em relação ao volume do ponto de equivalência. Eu primeiro tenho que saber o volume do ponto de equivalência. E então, no ponto de equivalência, o número de moles do ácido é igual ao número de moles da base. Ora, eu tenho que saber o número de moles de quem lá está. E eu sei que quem lá está é o ácido e são 9 milimoles. Então eu também tenho que ter 9 milimoles de base, senão não estou no ponto de equivalência. Ora, para a base, a concentração é o número de moles a dividir pelo volume, o número de milimoles a dividir por mililitros. Como eu já sei o número de milimoles, tem que ser 9, vou saber o volume. N sobre C. Que será 9 a dividir pela concentração da base, não sei se estão recordados, 0,24. E a partir daqui, este valor vai dar 37,5 mililitros. Meti milimoles, o resultado veio logo em mililitros, porque a concentração é molar. Tá bom? A partir daqui, vou então começar a receita, porque já sei este volume. Aliás, então o volume adicionado será 37,5 mais 4, ou seja, será 41,5 mililitros. E é com este volume que eu vou trabalhar. Vamos então começar. Número de milimoles de HCl no início, porque é o HCl o titulado. E eu já sei que são 9, já os calculei atrás, não adianta calcular outra vez. Número de milimoles da base adicionada. E aqui tem que se calcular porque é diferente, não é? A concentração é 0,24, mas agora vezes 41,5. Isto vai dar 9,96 milimoles. A partir daqui já sabemos que a estequiometria é 1 para 1, portanto já sabemos que vai reagir 1 a 1. Então podemos já dizer que o número de milimoles neutralizados, e quando a estequiometria é de 1 para 1 é sempre o valor do mais pequeno, são 9, do limitante, se podemos assim chamar. Então o número de milimoles e agora de excesso, entre parênteses, quem é que está aqui em excesso agora? NaOH. Como é que eu faço? 9,96 menos 9, que dá 0,96 milimoles. Então pronto, agora estou apto a calcular a nova concentração. Tá bom? Eu sei que o NaOH dissocia Na mais OH menos. A estequiometria é 1 para 1. Portanto, aquilo que eu calcular é já depois igual, a nova concentração é igual para o OH menos. Para já estou a calcular para o NaOH. E estou a calcular 0,96 sobre os 60 mais os 41,5. O número de milimoles que sobrou é dividir pelo volume que já lá estava do titulado mais o adicionado
da, da base. Eu há pouco disse que a bureta podia ser uma de 25 ml, claramente não pode, porque já estamos numa adição de 41. Talvez uma de 50 ml. Pronto, mas isso não importa. É só para retificar esse pormenor. Este valor vai dar 9,46 vezes 10 a menos 3 molar. Como esta estequiometria é de 1 para 1, a concentração do OH- é também 9,46 vezes 10 a menos 3 molar. E então o pH, que eu faço direto, não vou ao pOH primeiro, será 14 mais logaritmo do OH-, 9,46 vezes 10 a menos 3. Bom, e o valor do pH será 11,97. Tá bom? Este é mais um exemplo. O exemplo ainda é o inicial, mas isto é mais uma linha onde calculamos pHs em titulações. Os próximos exercícios que eu aqui tenho são muito deste género e depois também terei com o objetivo de calcular pHs em soluções tampão. Poderá até ser um bocadinho mais complexo, se assim podemos dizer. Ora, eu vou parar o vídeo por aqui. Estamos quase a atingir a 1 hora. Não conseguirei fazer mais nenhum exercício sem ter esse tempo. Esta vai ser a parte 1 de 2. Eu não vou fazer mais do que 2 vídeos. Penso que em mais 1 hora consigo acabar estes exercícios. Espero que esteja a valer a pena. Espero que estejam a gostar, que estejam a compreender e que esteja a ser útil. Aguardem pelo próximo vídeo referente à continuação da resolução de exercícios referentes à videoaula número 4. E, entretanto, vão estudando, vão praticando e já sabem. Por mim é tudo. Um forte abraço químico, ok? Adeus!